ansiedade. Olha a ansiedade, Carol. Tô um ano na luta para trabalhar e não tá fácil. Muito bem. Qual grupo gostaria de começar? Pode ser a gente, né, Carol? Não fica ansiosa. Eu gostaria de pedir para quem não for da nossa equipe, feche a câmera e apenas observe, por gentileza. Vamos lá, pessoal. Avisa quando é a hora, Carlos. Agora, Maurício, ação! Já? Já! Gente, peraí! Travou o celular aqui tudo. Imaginem uma pessoa andando sem rumo, ela entra em vários caminhos e acaba sempre voltando e de repente do nada ela para, tenta, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a chorar desesperadamente. Mas é só procurar um outro caminho. Caminho mais prático, mais curto. Ai, ansiedade, tu não sabe de nada, tu vê tanta coisa. Eu, hein? Sim, por isso que eu estou na vida de todas as pessoas. As pessoas precisam de mim para ficar ansiosa. Ainda há pouco nós tivemos uma pessoa aqui no nosso grupo que estava ansiosa para saber qual era os nomes que estavam embaixo. Certo? A ansiedade não é só você que está presente na vida de todas as pessoas. Nesse momento eu estou muito presente. Vocês não têm ideia. Mas eu sou mais. Ai, é só achar um hobby, ficar relax. De mim. Eu tô aflição na vida das pessoas. Eu preciso estar ali. Pra tudo tem um jeito. Gente, eu entendo vocês. Tenho certeza que entende. Mas o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Que rumo que eu vou tomar desse jeito? Eu não posso me programar para nada. Não procura rumo nenhum, deixa que eu chego até a tua pessoa e te abraço bem apertado para te sentir o calor da minha ansiedade. Ai, vaza daí, ansiedade. Não vou vazar, não. Vou chegar bem pertinho de todos vocês. É isso, gente. Quero deixar todo mundo com o peito pesado, com a garganta fechada. Vaza, eu, hein? Não, ninguém é obrigado. Arrasado! Muito bom! Obrigado. Muito bom! O público que está assistindo. Palavras! Antes de... Palmas! Já bateu, Maurício! A gente já bateu a ansiedade. Ansiedade, não fique ansioso, ansiedade. A gente já bateu palma. Grupo, alguém quer conversar alguma coisa? A gente tem ansiedade para conversar, a gente tem angústia para conversar, a gente tem aflição, a gente tem desespero, a gente tem esperança e a gente tem empatia. Alguém quer conversar alguma coisa com alguém? Ô Maurício, quer dizer, ou angústia, ou ansiedade, tu quer fazer o favor de vazar, porque o negócio tá complicadíssimo. Vai chegar a aflição junto, né? Que gera angústia. A esperança tá lá por último. O microfone tá desligado, Maurício. Tá falando alguma coisa. Quanto mais pertinho, melhor. Eu sufoco mais. Vai sentir meu aconchego. Ai, Maurício. Tira tua máscara aí. Como tá gostando? Com isso, né? Tu gostou da minha ansiedade, né? Olha. Dá até uma coceira. Eu tô vendo essa coceira aí, Felipe. Tô vendo essa coceira que dá aí. E como a gente... Não é sintoma de Covid, não, hein? E como a gente lida com tanta ansiedade, com tanta angústia, com tanto desespero, com tanta aflição. Aí vem assim uma plantinha. Sou a esperança, por favor. Dentro de uma caveira de vidro, detalhe. Ah, meu Deus do céu. Não é qualquer esperança. É muito É uma esperança nascendo da morte.
Nem tudo é caos, gente. Público, como é ver essa apresentação desse primeiro grupo? O que ressoa aí para vocês? Real. Realidade. Ai, meu Deus. Quem foi o paciente de Bolsonaro aí que botou isso aí? A Joyce! Eu não acredito que foi a Joyce. Aí ficou engraçado. A Carol fica real. Tipo assim, ela tá querendo se comprovar. Eu funciono, Tá querendo se infiltrar. Show. Chegou agora, quer sentar na janelinha, eu, hein? Ai, meu Deus, eu adorei cloroquina. Não sei quem é, mas eu adorei. É Joyce. Ai, coisa. Que mais, gente, que dá pra poder falar desse primeiro grupo? Não sei sentir. É isso mesmo, bem isso mesmo. Achei bem interpretação de divertidamente, sabe? Foram todos os sentimentos que rolam na cabeça, tudo junto, assim. E tudo misturado de uma vez só, Aham. né? Se brigando pra ver quem vai ficar no controle. E não é assim que estamos todos, todo dia? Agora, amanhã, não. Mas a gente tá junto. A gente tá igual querendo afogar a alegria do divertidamente, que em algum momento ela era legal, até a hora a gente já queria afogar a alegria, assim. Uhum. É como dizem, chega uma hora a gente é o Bob Esponja, depois a gente vira o Lula Molusco, né? Então. Ai, meu pai amado. Muito bem, gente. Próximo grupo? Próximo grupo, não. Você tem 2 grupos? Três. Três, a psicóloga que eu sabe. É o da cloroquina, eu acho. Quem gostaria? Vamos lá, então, cloroquiners. Estava esperando. Quem vai ser o grupo? Não quero. Os demais fecham câmera e áudio. O meu tá fechado câmera e áudio, mas faz parte da apresentação. Ok, Mari. Tô escutando? Deu! Meu Deus. Foi uma baita de uma confusão, né? Mas tudo bem. Deixa eu assimilar isso. Maurício, deixa eu descrever para ti. Tem alguém com mão no ouvido, escrito não quero escutar, outra com os olhos, está escutando. Maurício, cadê tu? Maurício, é ansiedade. Ok, tô escutando. E um com os olhos fechados, balançando a cabeça, não querendo ver. A cloroquina com uma placa, uma placa escrito fake news, tirando a máscara e querendo, tipo assim, me usem, não dá nada, uhul! E a Fê também estava com os olhos fechados, também nisso eu não quero ver nada. Grupo, como foi ver esse grupo? Isso aí é o Brasil, né? Uma confusão, né? É realmente que já é o Brasil. Real. É só o que a cloroquina disse. Real. Deixa da cloroquina. Agora eu fiquei com medo de ser uma fake news, mas tudo bem. Gente, foi me dando uma angústia olhando esse grupo. Eu vou bater na Joyce. A cloroquina. Na cloroquina. Credo. Vai de reto. Isso foi. Não que eu seja isso. Não É foi emoção. vocês, o grupo.
Oi? Foi dando uma aflição, assim, não querendo escutar. Eu fiquei com os pés, angústia. eu fiquei com os pés batendo, porque eu fiquei muito incomodado. A Mariana, a Mari ficou com a tela fechada, porque não tá funcionando, então, como tava tudo preto, ela representou a morte. Ok, ficou mais leve ainda agora. Total. Ok. Só pra A morte, terminar. não, a morte lá quietinha, né? Ó, a ansiedade tá aí, é só vir pra ansiedade. Eu acho que é Quietinha porque eu melhor. sou morta, gente. Mas Mas tudo foi acontecendo, todo mundo surtando e a morte lá, fingindo que não tá acontecendo. Né? A morte morta, né? A morte tava morta. Morte morrida, por isso que eu não tô falando. Mas foi nesse sentido assim que a gente quis trazer, né? O excesso de informação e a gente tá com o sentimento de perdidos mesmo. A gente não sabe o que fazer, para que lado seguir, o que escutar, o que a gente quer enxergar. Mas é nesse sentido que a gente quis trazer. E cada um tá vendo o que quer ver, né, nesse momento. Algumas pessoas acreditam só no que lhe convém e no que querem acreditar. E o que vocês querem ver? A vacina. Uma vacina, né? A vacina. A vacina. A vacina. Para esse ano? É óbvio, pra ontem já, né, Maurício? Podia ser pra esse mês, não tinha problema. Podia, mas não vai ser. Ô, Maurício, larga Diz uma coisa. Personagem, Maurício. Traga esse nome aí, Maurício. Traga esse nome aí. Alguém cancela ele da aula? Ai, dessa ansiedade, Maurício. Não, espera. Vocês fizeram 3, né? Foi não ver, não escutar e não falar, né? Foi isso, né? E a morte, né? E a fake news. Tá, então tudo bem. Agora deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Desses papéis que foram feitos, perguntando para o grupo que fez, desse papel que vocês fizeram, tá? Qual que vocês acham que é o mais relevante na nossa atualidade hoje? Como? Fê, travou. Tu quer dizer o que tá mais presente, Maurício? Isto. Sim. O desespero. Na minha percepção, o não querer enxergar o que tá acontecendo. Muitas pessoas estão tampando assim os olhos para a realidade que a gente tá vivendo. Justamente. Eu também acho que a negação é o que está mais presente, assim. Hoje eu ainda comentei em casa sobre isso, porque me chamou a atenção que eu participo de um grupo e a igreja aqui de Lauro Miller, a igreja matriz, vai voltar a realizar celebrações sem retirar mais o ticket lá que precisava para manter a quantidade de pessoas dentro da igreja. E aí o que eu pensei foi que a justificativa que eles usaram é que como tem muita gente, mercado cheio e comércio cheio, então pode encher a igreja também. Para mim isso foi mais uma negação, sabe? Ao invés de a igreja ajudar a conscientizar, ela vai ajudar a aglomerar. Foi uma decepção, assim. Então as pessoas estão negando. É porque no mercado tem comida, né? Deu um tabefe na orelha de todo mundo. Então, são realidades que a gente tem que encarar. Né? É que eu tô falando, gente. Vai dar um jeito, uma hora ou outra. Mas assim, a gente não pode esquecer que ali no cantinho tá a morte, tá? Pra mim tá indo. Sabe, não, vamos pensar Tá assim. útil Não, aqui, vocês não entenderam o que eu falei. Tá a morte ali no sentido de que tá todo mundo fingindo que nada tá acontecendo, o número de mortos tá aumentando. Por isso que eu disse, a morte tá lá quietinha, né? Ninguém fala dela. Ela só tá vindo e abraçando só. É a única coisa que ela tá fazendo. E nessa vinda dela de abraçar aí, já foi mais de 100 milhões de pessoas. Olha, se bobear, a população do Brasil vai se reduzir a sei lá, 180 mil, 190 mil. Porque Para, do Maurício. jeito que a coisa tá indo. Maurício mandou 100 mil pessoas, não 100 milhões de pessoas. 100 milhões já tinha ido o Brasil inteiro. Bilhões. Força de gente, né? Olha como vocês impactaram o grande grupo. Sem falar nada, né?
Sem falar nada, representaram tão bem que é um pouco disso, assim, né? Também vamos ter um cuidado, gente, de não julgar tudo isso. Se a gente é estudante de psicologia, futuros psicólogos, o que acontece com a população que não quer ver isso? Porque é fato. E quantas vezes a gente quer ver isso? A gente estava brincando, o Maurício começou a falar, nós, Maurício, não queremos escutar mais, assim, né? E em termos de uma brincadeira, até porque para ver se a gente fica numa posição um pouquinho mais confortável, né? Apesar que a gente sabe de tudo que está acontecendo, né? Mas o que acontece da negação e ainda tem... E realmente gente acreditando que é uma conspiração política. Que também tem de tudo, né? Sim. Então, o que acontece com essas populações, né? Enquanto estudantes também sofrendo a pandemia, o que a gente também pode fazer? Muitas reflexões. Mas vamos deixar esse caldo um pouco mais grosso com o terceiro grupo? Vamos ver o que esse terceiro grupo vai trazer para esse caldo? Mas do nosso grupo só vai participar das pessoas, tá? Porque não é, sei lá. E a gente vai vir o remédio para essa coisa tudo aí, eu acho. Tô pronta. Eu vou fazer um negocinho. Acho que não vai pegar também. Alô, Saúde, boa noite. Alô, moça. Oi. Você pode me ajudar? Sim, o que você gostaria? Eu tô com muita falta de ar, eu não sei se eu devo ir no hospital, na triagem ainda ou não. E além da falta de ar, você sente mais algum sintoma? Eu tô um pouco tonto, mas eu tenho um oxímetro em casa, tá 99, a minha pressão, depois de medir, tá até baixa. E eu não sei o que fazer agora. Febre, você sente alguma... já teve febre? Eu medi a febre, medi minha temperatura umas 5, 6 vezes nas últimas 3 horas e ela não aumentou, não oscilou. Eu acho que ela tá até baixa do normal. Certo, então no momento você está sentindo apenas a falta de ar, né? É uma dificuldade horrível para respirar. Uhum. Então eu vou fazer assim, senhor. Eu vou passar para você o telefone de um número de apoio que a gente tem para atendimentos psicológicos. Eles vão estar... o senhor pode ligar para lá e eles vão estar tendo uma pessoa especializada para te atender e te ajudar nesse momento. Tá certo? Mas, moço, será que eu não tô morrendo? Se você... Não, você não tá morrendo. Se você vier sentir mais algum sintoma, você pode vir aqui ir na sua unidade básica de saúde para evitar também estar vindo aqui na triagem sem ter mais algum sintoma para acrescentar nesse que você já possui. Mas você tem certeza que isso vai me ajudar? É só esse número? Sim, a gente vai estar fazendo o possível para ajudar você. Tá bom, muito obrigado. Eu vou telefonar para eles agora. Então tá bom. Precisando, só vir aqui. Tá bom, obrigado. Tchau. Tchau. Ai, maravilhoso. Tá arrasando. Foi tudo. Até eu tô nervosa. Eu tava passando mal com o Felipe já. Grupo! Não, moço, você não vai morrer, moço. Não vai morrer. Você não vai. Eu tinha que acalmar ele, né? Calma, né? Isso. Eu te não bater o Felipe. grupo. Tá te perdendo. Eu tô chegando perto, olha lá. O Felipe fez o papel da vida dele, né? O hipocondríaco. Escutei o Maurício bater aqui na porta agora. Grupo, como foi para vocês escutar e ver essa apresentação? Gostaria que fosse real. Senti falta de ar junto com o Felipe. Vemos um sistema de saúde onde a gente teria um apoio psicológico realmente a pessoas que demonstrassem, tipo, que nem no caso, apenas um sintoma. A gente estaria evitando o aglomero no centro de triagem, nas unidades básicas de saúde, no hospital, e ainda estaria tentando resolver onde teria uma pessoa especializada para atender em termos psicológicos e também, o paciente veio desenvolver mais algum sintoma, essa pessoa poderia estar fazendo o encaminhamento dele também, posteriormente.
Há controvérsias, né? Quais? O que, Maurício, que é afrontoso? Não, porque pelo seguinte, se realmente o paciente é sintomático, tu vai encaminhar ele para uma pessoa especializada. Maurício, é porque, deixa eu te explicar como é que foi tudo. Eu medi a minha oxigenação aqui com um ganchinho, tá? É um ganchinho é um oxímetro. Eu tô com um medidor de pressão também. Um prendedor, é um aparelho de pressão real, que funciona mesmo. E a minha pressão estava normal, ela estava estável, e minha oxigenação estava em 99. Eu estava com falta de ar, e era uma falta de ar muito típica de ansiedade mesmo. Assim, eu tentei passar isso, né? Porque eu tava falando, uma pessoa com falta de ar de Covid, ela não consegue nem falar, ela não consegue respirar mesmo. Eu estava com dificuldade de respirar com uma crise de ansiedade mesmo. Mas eu não disse para ti que eu ia te abraçar? Rolou. Tu abraçou e eu tô oferecendo ajuda, Maurício. Pra continuação. Pior que encaixou certinho, né? Tudo friamente calculado. Mas, tudo friamente. Só contribuindo, o Felipe é um paciente ótimo, né? Que ele super aceitou ligar pro serviço, porque o paciente normalmente fala que não, eu quero um médico, eu quero remédio, eu quero... Paciente perfeito. Lógico que isso, até num sistema de saúde perfeito, a gente teria mais desenrolar, porque, tipo, analisaria mais questões do que eu questionei. E, lógico, o paciente iria insistir mais, porque se ele tá ligando é porque ele acha que realmente que ele tá com sintomas de Covid. Sim, isso seria um processo mais longo, sabe? Então, assim, a nossa ideia foi trazer... pegando o artigo como base, trazer um apoio que essas pessoas poderiam tá recebendo agora, sabe? Visando essa questão do atendimento psicológico, mesmo que por telefone. Porque até no artigo diz que muito se vê a questão física e pouco se vê a questão psicológica. Então, esse foi o nosso objetivo com essa encenação. Teatro não é minha vida, não nasci pra isso. Eu sou atriz, cara, desculpa. Mas foram muito bem. Grupo, como fica pra você? Alguém quer comentar mais alguma coisa desse terceiro grupo? Maurício voltou com a máscara, cara. Vai-te embora, Maurício. A ansiedade está instaurada. Ansiedade, você tá com o microfone desligado, ansiedade. Ainda bem, não quero mais ansiedade aqui, não. Voltou. Ô, Carlos, a ansiedade é tão boa, ela quer te abraçar, Carlos. Ai, não gosto de gente me abraçando, me dá alergia. Mas agora, na pandemia, que não pode. Eu quero ficar longe de abraço. Mas alguém quer falar alguma coisa para o terceiro grupo? Como fica? Não, é um sonho, né? É um sonho. Realmente. Porque o que a gente mais tem é, tipo, gente com sintomas de ansiedade indo muitas vezes... Porque, tipo, eu moro no bairro São Francisco. E aqui em Braço Norte foi dividido. Algumas unidades de saúde atendem o Covid, o centro de triagem, e os outros atendem as demais coisas. E aqui no meu bairro ficou o centro de triagem do Covid. Tu passa ali no período que eles estão atendendo, é assim de gente. Tu vai perguntar para alguém, né? Não cheguei a perguntar para ninguém, mas tu vai perguntar para alguém, os sintomas, a maioria das vezes é falta de ar, ou às vezes é sudorese, sintomas de ansiedade. E muitas vezes eles estão ali achando que é o Covid e, na verdade, estão ali expostos a pegar o Covid, né? Porque, querendo ou não, vão pessoas que possuem o corona. Até questões que nem durante a discussão a gente estava falando, tipo, a pessoa tá realmente cumprindo o isolamento, saindo para o necessário, lógico, uma suposição. A pessoa foi no mercado e sem querer, tipo, encostou a mão no rosto sem ter lavado a mão. A pessoa já começa, tipo, eu peguei. Tem muita gente desenvolvendo compulsão, toque, coisa nesse sentido, né? E como fica tudo isso para vocês, estudantes de psicologia de 10ª fase, com pesão para formatura? A gente precisa trabalhar isso, gente.
Ai, Eu Xanda, acho que assim, ó. pode fazer. Pode falar. Quem fala? Pode falar, pode falar. É quando a Xanda perguntou assim, ai, como fica para vocês enquanto estudantes de psicologia, né? E eu não consigo hoje separar, assim, eu tô vivendo essa pandemia muito como profissional da saúde e eu não me sinto que hoje eu sou um apoio para alguém enquanto estudante de psicologia. Eu sou a profissional da saúde mesmo que julga as pessoas que estão em quarentena e estão saindo de casa. E as pessoas que estão negando e eu tenho que ficar, sabe, tentando fazer elas entender que é real, que elas têm que cuidar das pessoas. Eu estou muito envolvida nessa parte, assim, então não estou conseguindo, assim, como estudante, sabe, separar isso na minha cabeça, assim. Eu acho que Outra coisa que... Opa, pode falar, Felipe. eu consigo visualizar a parte da... Pode ir, Felipe, depois vai o Matheus. Tá, eu consigo visualizar a parte da educação, assim, de educar psicologicamente as pessoas, como estudante de psicologia. Porque eu consigo ver hoje uma pandemia ou qualquer coisa relacionada ao coletivo de uma forma diferente depois de ter conhecido a psicologia do jeito que eu conheci. E eu sei que a maioria das pessoas não fazem psicoterapia, por exemplo. Então eu vejo a importância da psicologia na vida das pessoas. Não só sobre fazer terapia, mas em um grupo psicoterapêutico ou sei lá, qualquer coisa relacionada à educação psicológica na comunidade, por exemplo. Porque isso vai levar as pessoas a terem empatia, vai levar as pessoas a pensarem no coletivo, o que faz com que as pessoas tenham mesmo uma quarentena, um isolamento social, pensando nos outros e não só em si. Eu acho que eu tenho isso para levar, como estudante de psicologia vendo hoje. E também o transtorno que a gente estava falando lá, secundário, né? O trauma secundário, porque a gente não consegue trabalhar ainda e a gente queria fazer um pouco mais e não está conseguindo. Acho que tem um pouco desse sentimento. A questão é, assim, eu comecei a imaginar, nossa, eu como profissional, eu vou ter que estar lidando com isso, porque me afeta também, e vou ter que estar ajudando os outros, né? Isso já faz parte da psicologia, mas esse parece que, tipo, como é que eu vou dizer? Em alguns casos, assim, tu consegue ter um distanciamento maior, né? Mas nesse caso da pandemia é algo que está muito presente, assim. Eu vi um pouco esse peso, não tem, quanto estudante, quanto psicólogo, como lidar com isso, né? Eu acho que eu vejo que assim como um incentivo, sabe? A gente sabe que é um momento muito ruim o que a gente está vivendo. Então eu acredito que para a gente como futuros profissionais fica a questão de a gente tentar. Eu acredito que não seja a palavra não seja inovar, mas buscar formas de estar nem eu trabalho em uma unidade básica de saúde, tá buscando formas junto com outros profissionais de estar buscando pessoas para esse atendimento, porque nem sempre quem precisa, a gente sabe que não é quem vai atrás. Então, talvez formas mais coletivas de atendimento, sabe? De um auxílio que abranja mais pessoas, assim. Eu acho que fica essa questão do buscar fazer mais, do fazer diferente para poder atender essa população também. Porque a gente sabe que de uma forma ou de outra está atingindo as pessoas. Às vezes mais, às vezes menos. O que eu fico, tipo, muito prestando atenção, até na fala da Dani, como a Dani, como profissional de saúde, ela trouxe que ela fica muito observando as pessoas que ficam furando a quarentena, que não ficam respeitando o isolamento em si. Eu fico pensando muito na questão de, tipo, o preconceito que as outras pessoas estão tendo com quem está contraindo corona. De, tipo, não respeitou a quarentena ou não estava se cuidando. Eu já tive gente, né, lendo e vendo de gente que contraiu o coronavírus mesmo estando dentro de casa. Às vezes por uma correspondência, às vezes por pegar alimentos no supermercado que vem para dentro de casa e acabam, né? Mesmo a gente, aqui em casa, a gente está tendo assim, né? Chega em casa, pega os alimentos que vieram do mercado, passa álcool, às vezes se for coisa industrializada, fechada, joga até dentro da água. A gente tá assim, bem aquela compulsão de tentar limpar, sabe? Mas, tipo, a gente sabe que tem pessoas que acabam não fazendo isso. E querendo ou não, o coronavírus tá se tornando muito como a AIDS antigamente. Tipo, é algo preconceituoso, infelizmente. Contraiu, eu tô vendo muito preconceito pelas outras pessoas. Então, foi até onde eu trouxe um pouco de empatia. Se a outra pessoa contraiu o coronavírus, eu tenho que ter empatia com ela, sabe?
E é isso que eu penso, eu, quanto profissional psicóloga, que eu vou levar para minha vida. Eu Ter mais tava, empatia. eu tava lembrando agora da questão, de uma questão do artigo que falava sobre sobre transmitir, tipo, que nem os enfermeiros e médicos que trabalham na linha de frente está transmitindo o Covid para os pais ou para os familiares. Eu até estava lembrando, teve uma moça aqui em Gravatal, que ela é enfermeira, e ela transmitiu o Covid para os pais dela, e nessa última semana o pai e a mãe dela faleceram. Então, assim, trazendo o caso dela, mas assim, ó, pensando em todos os profissionais da saúde também que estão nessa linha. Aqui na minha unidade de saúde teve 1 ou 2 profissionais que não tiveram Covid, sabe? E nesse meio tempo, a mãe de uma dessas profissionais faleceu e ela não pôde nem ir visitar, sabe? Tudo que isso tá acarretando, assim, eu fui lá semana passada e as pessoas têm medo de ti, sabe? Eu botei o pé na porta, assim, parecia que todo mundo tinha corrido. Então, assim, eu acho que fica pra gente também trabalhar muito essa questão dos profissionais que estão atendendo nesse momento, sabe? Que estão ali cara a cara com isso que a gente não vê. A gente que tá mais de fora, digamos assim. Ok, mas... Felipe. Faz. Eu já meio que experiencio uma coisa contrária do que a Dani fala. Enquanto ela conscientiza as pessoas a respeitarem a quarentena, eu estou sendo criticado por justamente respeitar a quarentena, sabe? Teve Dia dos Pais, por exemplo, e minha família me criticou pesado, assim, porque eu não fui pra lá, não fui pra casa da mãe, porque não sei o quê. E, tipo, eu falei, gente, é uma questão de saúde para vocês também, sabe? E não adianta, sabe? Para eles, isso é uma coisa que não tá existindo, sabe? E me dói muito quando a gente pensa, mas profissional da saúde tem mais consciência disso, tem uma faixa da população que tem mais dificuldade de compreender. Eu não digo que não tenha, mas em contrapartida, a minha irmã cursa farmácia. A minha irmã, ela trabalha num laboratório onde ela faz frequentes exames de Covid, com pessoas que inclusive estavam positivadas na coleta. E ela continua visitando meus pais. Então, embora eu respeite ela não, ela ainda está como certa na visão da minha família, sabe? Eu acho que também tem esse lado das pessoas que te criticam por respeitar. E é um posicionamento muito complicado, assim. Ao mesmo tempo que eu sinto saudade de todos, gostaria de estar presente com todos, eu compreendo que eu, Carlos, não posso fazer isso, porque eu não vou conseguir viver com a culpa de ter passado para alguém. Sei lá, minha mãe tem câncer, ela faz um tratamento que a deixa com a imunidade baixa. Porque eu, que estou em Orleans, que tenho um foco muito maior do que Grão-Pará, vou para lá, sabe? E isso são coisas assim que eu fico muito incomodado, de pessoas que, além de não respeitar, criticam quem respeita. Nossa, era bem isso que eu ia colocar, Carlos, porque eu não saio desde que foi decretada a quarentena, não saio de casa. Saio de casa para fazer as coisas que tinha que fazer e depois saio de casa para ir para aula. Eu via, tipo, os meus amigos saindo, me convidando para sair de casa, e eu falava assim, toma cuidado, não sei o que. Eu fui muito xingado por dizer não várias vezes, eu não vou sair. Porque eu não moro sozinho, eu tenho os meus pais, eu tenho o meu irmão, tem outras pessoas que estão morando comigo e a gente está se respeitando, então não tem que eu sair, eu não vou sair, eu não vou botar a saúde da minha família em risco para beber, eu posso esperar um pouco, ou para me divertir e tal. Tá todo mundo em casa, tem um monte de gente morrendo, por que eu vou fazer isso? Daí que eu penso na parte da educação psicológica das pessoas, daí que eu penso no quão doente da sociedade em vários aspectos, mesmo com educação, mesmo com graduação, dentro da própria área da saúde, mas ainda utiliza de que, ou sei lá, tem um senso de que não vai pegar porque, sei lá, porque tá bem e não vai acontecer nada com a pessoa. As pessoas pensam assim, geralmente. Não pensam muito no coletivo, pensam mais, né? Não vai acontecer nada com a minha família. E acaba acontecendo, né? Então, é triste. Esse preconceito, Tainara, eu concordo, o medo faz parte disso, porque é um vírus que se espalha muito fácil, né? A gente está perto da pessoa ali e espalha, e não tem máscara que dê conta, às vezes, e a gente não conhece muito bem, é um
vírus que a gente não sabe o que acontece a longo prazo, porque a gente acabou de conhecer, tipo, pode ser que as pessoas peguem hoje e daqui a um ano dê problema no pulmão, por exemplo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, é tudo meio no escuro ainda, assim. Eu tava vendo um vídeo sobre, enfim, vídeo infantil que passa sobre joguinho no YouTube. Meu irmão tava assistindo, tava prestando atenção numa situação, tipo, que eu acho que se encaixa bem nessa crença de não irei pegar, sabe? Eram duas pessoas jogando, daí uma dizia assim, ó, porque se tu tá com Covid, tu usa máscara, mas eu não tô, então eu não vou usar. Tipo, eu não vou pegar, não tem problema, sabe? E eu fiquei, assim, um pouco chocada com aquilo, porque tá passando isso pro Brasil inteiro, entende? Tá. Então, tipo, uma criança assistiu aquele vídeo, não quero usar, porque fulano disse que se eu não tenho, eu não preciso usar, porque eu não vou pegar. Então, tipo, essa descrença das pessoas de eu não vou pegar, não acontece comigo, não acontece na minha família, sabe? Acaba se espalhando, assim. É importante também ter um ministro da saúde e a gente tem que saber, a gente tem que aprender a votar de uma vez por todas, né? Não que eu não saiba votar, mas eu digo aí. Deixa eu deixar tudo mais complicado. Porque a gente está falando da importância do isolamento social e isso é inegável, né? Eu concordo com a Dani, porque assim, uma coisa é você compreender a angústia, compreender o sofrimento, compreender a ansiedade, que inclusive estava muito ativa aqui hoje. Então, isso é uma realidade. Agora, outra realidade é eu não compreender coisas de segurança, né? Enfim, que é uma questão política, que é uma questão que máscara não faz diferença. A gente está vendo pessoas que têm que ser multadas para usar máscara. Ok, isso é inegável. Mas aí como é que fica a saúde mental desse povo, trancado dentro de casa? Foi o conflito que eu me peguei usando, tipo, vieram pessoas me falar assim, eu saí de casa porque eu não aguentava mais, eu ia ficar maluco. Eu como profissional da saúde, da psicologia, da saúde mental, o que eu falo? Tá certo, tá errado? O que eu falo? É um conflito gigante. Que a gente falou um pouco disso que a Alexandra trouxe do Felipe no nosso grupo ali, onde a gente estava discutindo. Se a gente pensar, isolamento foi o grande remédio que a gente apostou todas as nossas fichas, de quem tinha consciência. Só que como todo remédio, a gente tem efeitos colaterais, sabe? E a saúde mental é o nosso efeito colateral, sabe? E ninguém contou com o efeito colateral dessa vez, sabe? E agora, sabe? Exato, a gente está falando de 5 meses. É muito tempo. Porque, assim, uma coisa, gente, a gente precisa ver contextos. Uma coisa é eu fazer isolamento com a minha família, que mora numa casa, num pátio grande, no interior. Outra coisa é eu fazer um isolamento num apartamento sem meus pais, sem ninguém. E eu não estou dizendo assim, então nesse caso do apartamento pode sair. Não, eu acho que vamos pensar como isso afeta a vida das pessoas, como isso interfere na vida das pessoas, né? Como tem aquele que acha que não vai dar nada e a gente vê essas festas em Santa Catarina que estão acontecendo, enfim. Mas vamos bagunçar um pouco tudo isso. E como nós ficamos no meio de tudo isso? Porque também somos pessoas, também estamos vivenciando. E a gente escuta um pouco o que o Caio estava dizendo, assim, na plantinha. Que assim, eu tô com saudade da minha família versus a minha família me culpa porque eu preciso ir para lá, mas eu acho moralmente errado. E olha como fica essas circunstâncias, assim, né? Aí um amigo diz assim, vamos sair, eu preciso conversar contigo. Não dá, e eu também tô com pena do amigo, também online não dá. Como é uma discussão muito ferrenha? E aí eu vou deixar pior ainda. Desgraça é pouca bobagem. Então eu vou deixar pior. Isso a gente está falando do que a gente está vivendo. Também tem essa coisa que eu acho que o segundo grupo representou muito bem, que a gente não quer ver muitas coisas e não quer refletir. E aí, voltando para o papel de psicólogos e de estudantes de psicologia, o que está acontecendo com as pessoas e como isso implica para a gente futuramente? E ser psicólogo não necessariamente é ser télico sempre.
porque a gente precisa respeitar os nossos valores. Eu não vou... Tem uma porrada de coisas que eu não quero ser télica. Que eu não dá, para mim não dá. Então, acho que são coisas para a gente poder refletir. Mas como vai ficar... Várias questões, tá? Eu fico muito preocupada porque eu tô vendo pessoas ficando muito depressivas, porque a ansiedade tá passando, a angústia tá passando, tá ficando depressão. As pessoas estão ficando... Sem falar das hipocondríacas, né? Sim, isso é uma outra realidade. Então, assim, a depressão tá ficando muito forte. Aí, vamos deixar pior. A gente tá falando só de hoje. Questões econômicas, porque a classe alta está ficando mais alta, mas a classe baixa está ficando desempregada. Então, acho que a gente tem outras pandemias econômicas, sociais, que também estão junto de uma pandemia de saúde. E a gente está olhando tudo isso no contexto atual. E a médio e longo prazo? Sabe uma coisa que me preocupa muito a médio e longo prazo? São essas crianças que estão fora da escola. Porque, assim, bem numa questão muito generalista, as crianças, elas aprendem a se socializar na escola. Então, como hoje em dia, foi a época, né, de várias crianças na rua que brincava, que se matava, que ficava tudo bem, e que aquela coisa que faz parte da infância. A criança fica dentro de casa e vai para a escola. Então, na escola que ela aprende a compartilhar, que ela aprende a esperar a sua vez, aprende que tem que dividir, porque ela tem outros. São crianças que estão há 1 ano sem ir para a escola. Como é que vai ser essas crianças no futuro que não estão aprendendo isso agora? Não é nem a nível de informação. Então, acho que tem tanta coisa. Como é que vai ser o cenário dessas mulheres que estão sofrendo violência? Como é que vai ficar o cenário dessas pessoas que estão ficando desempregadas? Como é que vai ficar o cenário dessas pessoas que estão desenvolvendo muitos transtornos compulsivos, muito toque, inclusive de limpeza? Como é que vai ficando isso? São realidades para a gente olhar e refletir. Isso. Vai, Lê. Xanda, aqui em casa eu vejo assim pelo Miguel, sabe? Ele tá desde o início do ano sem ir pra creche, mas quando ele ia, era uma criança completamente diferente, né? Hoje ele sozinho, a gente vê que tem mais birra, né? Ele fica mais frustrado e tudo mais, porque tá só dentro de casa, né? Junto conosco, que somos adultos. E quando ele vê os primos dele, que é muito raramente, assim, ele fica super tímido. Ele fica tímido, ele não quer chegar perto, ele fica perto de mim. Então eu vejo totalmente essa mudança, assim, esse ano dele. Porque quando ele estava se adaptando às crianças, à rotina da creche e tudo mais, aconteceu tudo isso. Acho que toda aquela questão da importância de as crianças, que eu pelo menos sempre ouvi, de as crianças irem para a creche para aprender a socializar, a tipo largar um pouco do colo da mãe, tá voltando muito à tona agora, sabe? Tipo, eu vejo pelo meu irmão, agora mais do que nunca, eu e a minha mãe, sabe? Tipo, ele não tem outras crianças para brincar e ele tá muito assim, ó, o ciclo dele é a gente, entende? Então, mas assim, é um de desenvolvimento humano. O que a gente vai prestando, a gente pega Vygotsky. Tipo, é insano o que pode acontecer. Insano. Pegando esse gancho da educação, como todo mundo sabe, eu trabalho com a educação, trabalho nisso aí. E o discurso que a Lei fez agora veio muito de encontro com o que a gente está recebendo, sabe? O que eu estou falando aqui eu não estou inventando, não estou supondo, sabe? É relato de mãe dizendo, tem momentos que eu saio de dentro de casa, né, fecho a porta, vou para a rua para não, como diz elas, elas não usam o termo bater, mas para não nem olhar para a criança, porque elas já estão tão estressadas, elas estão tão acumuladas de ter que fazer todo o serviço de casa. E né, algumas ainda que conseguem ensinar um pouco, porque a maioria das mães que estão trabalhando, elas acabam deixando com as avós ou com os avós por serem aposentados e também por não terem condições financeiras de estar contratando uma babá. E elas falam que
minha mãe e meu pai não têm escolaridade, eles não sabem ler, eles não conseguem fazer atividade com o meu filho. Então, assim, ó, tá gerando uma preocupação gigantesca. Isso que eu tô falando de um prézinho, né? Não é nem de um ensino médio, de um terceirão ou de um 9º ano, né? Que vai encerrar um ciclo. E realmente, assim, a gente tá bem... Tá uma loucura total. Uma loucura total. A gente não sabe se o ano vai ser perdido, a gente não sabe se... Assim, a gente não sabe nada. E daí os pais cobram muito da gente e a gente fica se sentindo muito... Não sei explicar, porque a gente não pode falar nada para esses pais, porque a gente não sabe. A gente só fala, pai, a gente só sabe igual tu, não sabe mais nada. Então tá ficando assim, tá ficando bem complicado. Eu vejo isso com o meu irmão em casa. Eu tenho um irmão de 14 anos. E antes da pandemia, a minha relação com ele, às vezes eu até pergunto, ele é teu irmão mesmo? Porque a minha relação com o meu irmão é muito junta, a gente sempre foi muito apegado. E eu vejo com ele como ele tá carente agora nesse momento, sabe? De chegar, vir no meu quarto e perguntar, mana, hoje a gente pode assistir um filme? De querer estar junto e coisas que antes a gente participa da igreja, ele ia no grupo dos adolescentes da igreja, ele tinha mais contato com outros adolescentes e agora ele tá mais em casa, a escola tá totalmente parado, manda algumas atividades lá, uma vez ou outra, e ele tá assim, mais apegado na gente, e eu acho que travou tudo. Não, tô escutando. Eu acho que travou tudo, né? Não? É que meu notebook, ele desconecta da internet às vezes, e sozinho. E como agora ele tá mais apegado na gente, ele tá mais grudado. A gente ainda não tá falando dos lutos. É. Porque a gente tá tão alto. Alexandra! Deixa a morte Tragédia é pouco. Porque a gente não tá falando de luto. A gente tá vivendo e a gente não tá trabalhando os lutos. Em algum momento esses lutos vão vir para ser trabalhados. Por que eu acho que é importante a gente falar tudo isso? O mundo está mudando. As pessoas estão mudando. Vocês estão mudando enquanto estudantes de psicologia, enquanto futuros profissionais. E é muito difícil tudo isso, gente, mesmo. Quando vocês trazem a angústia, a ansiedade, a insegurança, eu parto da ideia, quem não tá assim? Quem não tá, e eu acho que o primeiro grupo representa muito bem, não é à toa que a gente ficou tão bonitinha a dramatização, né? O primeiro grupo é aquela coisa assim, ó, quase bipolar, né? Tipo assim, o mundo vai se tornar algo melhor. Não, ansiedade, não, eu tô aflita. Não. E tudo, assim, né? O desespero que tô lá sozinho, cabeça baixa, num lugar escuro, e enfim... E tudo isso acontece muito junto, não é assim, um fulaninho acontece isso, não, tudo misturado. O segundo grupo muito com essas negações e não quero ver, e o terceiro grupo ainda assim, mostrando um modelo que tem uma coisa de ideal, mas tem uma coisa de possível também, não é uma coisa tão fora da realidade, né? É ideal, mas também é possível. E aí eu acho que no meio de tudo isso é muito importante nós falarmos o quanto que a psicologia está se fortalecendo e vai se fortalecer. Para todo esse processo e para tudo isso que a gente está falando, precisa-se de psicólogos. E não psicólogos, eu quero muito enfatizar isso. E não é psicólogo que não sente a pandemia. Eu estou muito bem. Isso não me afeta. A gente vai precisar de psicólogo humano que sente tudo isso, que também sabe que isso é difícil, porque eu não quero assim, né, que a gente seja um pouco arrogante no sentido de dizer assim, comigo isso não acontece, não, de levar essa humanidade que é possível. Mas acho que essas são reflexões muito boas, muito boas. Vamos para um compartilhar, acho que hoje a gente fez assim, compartilhar de aula e de vivência. Tá? Eu gostaria muito de escutá-los. Como foi, né? Desde a parte, claro que eu sei que começamos apresentando plano de ensino, explicando como seria a aula, lemos o artigo
Depois, quem quiser ler de novo, quem gostou, ele é um artigo mega atual, bem bacaninha, dá para ler de novo. Anotar, porque semana que vem a gente vai discuti-lo teoricamente, e aí vai ser um pouco mais teórico. E aí a dramatização, e agora estamos fechando. Queria escutar como foi a aula de hoje, como vocês estão. Show de bola, se for assim todos os dias. Não espera muito, ansiedade. Se todas as terças-feiras for assim, tá legal, tá show de bola. Mas, Xanda, deixa só eu falar um trechinho só, assim, que tocou num assunto que eu já venho pensando há muito tempo. É a questão do luto. Por quê? A gente sabe que tem aquele processo da pessoa ir até o hospital, do hospital para a UTI. Sabe que depois de tu ir para a UTI, ou tu melhora ou tu piora, né? Ou tu vai voltar, mas de uma maneira ou de outra tu vai voltar, dependendo da situação, vai voltar dentro de um caixão. E aí que está o problema. As pessoas não têm como chegar e ir até o seu ente que está lá na UTI para se despedir. Uhum. Não tem como ir até as capelas mortuárias para se despedir, porque não pode, é proibido. Exato, inclusive a falta de rituais fúnebres, que é tão importante. Justamente. Aí tem gente que está optando pela cremação. Crema, joga lá, sei lá onde. Mas isso está fazendo com que as pessoas sintam a falta disso. Porque, uma suposição, perdi meu avô. Perdi meu avô, mas meu avô foi enterrado sozinho, só ele, o coveiro, mas ninguém, porque não pode, não tem. E isso foi uma coisa que eu sempre me preocupei desde quando começou essa pandemia, porque é uma coisa que é muito preocupante isso aí. É uma coisa que a gente tem que, nós como futuros psicólogos, nós temos que focar nas pessoas que estão lá dentro lá, porque eles também são seres humanos, como a gente é ser humano. Né? É importante sim, né? Muitos trabalhos. Como foi a experiência? Como foi a aula? Show de bola. Foi muito boa, foi reflexiva, deu para pensar, principalmente agora nessas últimas reflexões que colocou, nessas últimas colocações, deu para pensar em muita coisa que eu não tinha visto na totalidade ainda. Talvez eu estava evitando de ver, provavelmente, muito possivelmente. Mas são coisas que a gente precisa ver sim. Foi muito bom. Eu também fiquei bem pensativa, assim, por tudo isso que a gente vivenciou hoje, mas principalmente por eu ter vivenciado aqui em casa, sabe? Uma angústia por ter pessoas de grupo de risco e a gente não saber como que vai ser o dia de amanhã, sabe? Porque isso é uma coisa que passa, que é muito rápido e às vezes, sabe, acordar e ela tá bem, sabe? De essa angústia de piorou, tá na mesma coisa e tal. Então, viver isso, assim, dentro da tua casa é muito difícil. De dormir e não saber se no outro dia vai estar tudo ali, todos eles ali, bem, entende? Então, isso me trouxe muito, assim, as semanas que nós ficamos em isolamento em casa. Que mais, gente? Como foi a aula? Gostei bastante, sou suspeito de falar, porque teve bastante psicodrama, eu amo, né? Eu acho que esses estilos de aula são bons, porque a gente não só vê a teoria ou o conteúdo científico enquanto artigo e tudo mais. E eu acho que sintetizou um pouco do que a gente vem sentindo há um bom tempo, assim. Como o Carlos falou, né? Quem gosta de psicodrama é meio suspeito de falar da aula. Mas eu gostei bastante desse modelo. Acho que deu pra gente visualizar bastante coisa nova, que a gente ainda não tinha visto aí. Acho que, no geral, quando a gente interage mais, a gente acaba aprendendo e tendo a possibilidade de discutir também. Então, a gente expõe as nossas ideias e ouve as ideias dos outros. Eu acho que isso é uma forma bem legal, assim, de a gente tá se desenvolvendo, sabe? Como futuros psicólogos. E também eu acho que é uma maneira mais fácil de a gente estar aprendendo. E principalmente perceber que a gente não tá sozinho nesses desesperos todos, assim.
que tá todo mundo no mesmo barco realmente. E que não é só uma coisa minha, né? A gente tem pessoas mais próximas que acaba compartilhando diariamente, mas tem pessoas da turma que a gente talvez não tinha conversado até essa aula, assim. E ver que tá todo mundo também pensando da mesma forma, compartilhando do mesmo desespero. É tão bom saber que tá todo mundo desesperado, né? Ai, que coisa boa! Como tá rolando aquela... que eu acho que foi a Duda que falou, a gente tá tudo no mesmo barco, é o Titanic? Tá todo mundo assim. Isso. Mas acho que um dos piores sentimentos é se sentir ruim, se tinha gostado de tudo isso, mas sentir tudo isso sozinho. Quando a gente sabe que a gente tá compartilhando disso e que o medo é geral e que a angústia e a ansiedade é com todo mundo, a gente fica um pouco mais tranquilo até. Exato. A gente se sente menos ET. Muito bem, muito isso mesmo. Que bom, gente. Que bom que começamos bem. Fico bem feliz. Acho que foi muito gostoso. Para mim foi, pelo menos. Eu gostei. Achei que a gente começou muito bem. Claro que essas aulas mais vivenciais eu sempre vou dar uma colada com psicodrama. E não tem como ser, porque eu sou psicodramatista. Mas a ideia a gente não é discutir psicodrama, né? A ideia é que eu acho que é exatamente isso que vocês estão falando agora. Esse sentimento de pertencimento, né? Acho que muito do que a gente vai fazer da parte vivencial é que a gente acolhe o sofrimento de vocês em relação à Covid, porque a gente fala, mas nem sempre acolhe. É acolher as preocupações de vocês em relação ao mercado de trabalho, é acolher as preocupações de vocês em relação à grana, a relação como montar uma clínica, de possibilidades profissionais do ano que vem. Então, é muito nesse sentido. Que bom que gostaram, a gente vai ter mais aulas assim. Sempre que a gente tiver uma aula assim, que vai ser um pouco mais vivencial, ainda assim eu vou colar ou com um artigo, como a gente fez no começo, para também, de alguma maneira, trazer alguma coisa de conhecimento. E vai ter aulas mais teóricas, tá? A gente vai ter visita técnica, mas acho que vai ser um semestre assim, espero, gostoso e leve, pelo menos a nossa aula perto do que a gente está vivendo, né? Essa é um pouco a ideia. De novo, fiquem à vontade, qualquer coisa, entrem em contato comigo, né? Tudo bem eu postar essa segunda parte no ambiente virtual, no AVA, fica tranquilo para todo mundo? Beleza. Então, depois eu posto... Sim. Depois, pelas cabecinhas e pelos dedinhos, eu tô vendo que tá tudo bem. Depois eu vou postar lá. Tá? Então, alguém quer falar mais alguma coisa, alguma questão? Quem tá aí, Carol? Quem tá aí que tá querendo fazer? O meu irmão que tá aqui, ele bota a cara na frente e sai. Bota a cara na frente. Correndo. Aí ele perdeu um dedo. Vem cá. O quê? Vem cá. Vem. Ai, dá um sorriso. Ele perdeu um dente esse final de semana agora. Aí a gente ficou pegando no pé dele pra ele rir. Ele não quer rir, mas ele ficou tipo... Muito bom, muito bem. Então, gente, uma boa noite para todos, uma excelente semana e nos encontramos terça-feira à noite. Boa noite. Boa noite. Até mais, gente. Tchau. Tchau, boa noite.